Aí, tá certinho minha câmera? Ah, tá. Tava um som, eu acho que é do, porque ele tá em cima do cooler do computador, eu acho. Tá fazendo um Entendi. som. Dá Peraí, uma desligada nele aí. tá. É, bom, então já vamos começar, né? Nós falaremos então é, sobre o pêndulo e as recompensas. E para nós falarmos sobre esse assunto, nós teremos como base uma das leis universais, né? Que foi trazida, qualquer coisa você me corrige, que foi trazida por Hermes Trismegistus. Então, ele trouxe essas leis há 4.000 anos, eu acredito, mais ou menos, não se tem uma data exata, mais ou menos 4.000 anos. Então, Hermes Trismegistus foi um sábio egípcio, um dos maiores sábios da humanidade, e ele nos trouxe 7 leis que organizam o nosso universo. Então, tudo que tem no nosso universo é organizado por essas 7 leis. E eu e o Júnior hoje falaremos, aliás, ele vai fazer uma live ainda sobre todas essas leis aí, falando sobre cada uma delas, que é importante nós conhecermos para aplicarmos a nossa vida, para organizarmos também nossa vida, nossos pensamentos e tudo mais. Ajuda muito, mas hoje nós vamos focar um pouco em uma das leis dele, que é a lei do ritmo. Eu vou até ler aqui um trecho da lei do ritmo e depois a gente começa a falar. É bem pequenininho. Então, esse trecho aqui ele foi extraído do livro Caibalion, que é o livro que um autor anônimo, ele não quis, né, mas é um autor que tem muita credibilidade, ele teve muita autoridade para fazer esse livro. Então, ele fez esse Caibalion em 1908 e descreveu essas 7 leis. Então, eu vou falar aqui da lei do ritmo. Ele usou o pseudônimo de Os Três Iniciados. Ah, os 3 iniciados. Aham. Tá, beleza. Então, Depois, o trecho. só te cortando, mas sem te cortar. Aham. Depois, mais pra frente, descobriu-se que esses três iniciados eram um pseudônimo, né? O nome dele é William Walker Atkinson. Esse é Que o que usava o escreveu o pseudônimo. autor. Essa sabedoria do Caibalion, né? De Hermes Trismegisto, já que eu te cortei, deixa eu só complementar. O Hermes Trismegisto não é difícil saber a origem dele. Alguns remetem ele ao deus Tote no Egito, outros remetem ele ao Hermes na Grécia, né, na Grécia Antiga. E então esse nome Hermes Trismegisto significa o três vezes grande. E por que ele é três vezes grande? Ele é considerado o escriba dos deuses. O que é o escriba dos deuses? É alguém que fazia as suas práticas iniciáticas, né? E através dessas práticas ele conseguiu extrair a sabedoria do universo, né? E a partir dessa extração dessa sabedoria ele formulou as 7 leis herméticas, né? E ele escreveu na tábua de esmeralda, porque para mostrar o quão valiosa é são essas sabedorias, Para né? não se perder, né? Isso, e para que aquilo não se perdesse. Mas como fazia parte de ordens iniciáticas, né? O que acontece nas ordens iniciáticas? Nada era escrito, era tudo passado de boca a ouvido. Eram instituições que eram fechadas, então não tinha acesso a qualquer pessoa, era só os iniciados, eram só pessoas que, como diz no livro lá, né, que os ouvidos estavam abertos Cerrado. para ouvir aquela sabedoria, né? Os lábios da sabedoria estão cerrados aos ouvidos da ignorância, é isso, né, que fala no livro. Uhum, Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é igual jogar pérolas aos porcos. Então, era uma sabedoria que não podia ser professada para qualquer pessoa. Então, ela era espalhada e era praticada dentro dessas ordens iniciáticas, e esse conhecimento era transmitido de boca a ouvido, ou seja, era falado de pessoa para pessoa, mas nada escrito. Então não tem tantos registros, não se encontram registros. O que se sabe é que tem um livro que é o Corpus Hermeticum, que é baseado
né, na sabedoria de Hermes Trismegistus, e tem o Caibalion, que, se eu não me engano, é uma extração desse corpus hermético, que é um Hum, fragmento. Assim como o Bhagavad Gita, né, é um fragmento do Mahabharata, que é o grande épico da Índia. Então, é um livro de pois é. sabedoria, né, dentro de um maior compilado aí. Então, uma sabedoria que remonta desde os primórdios da humanidade, né? Há quem diga que o Hermes viveu também entre os sumérios. Então, esse é um conhecimento que vem sendo transmitido aí. Por isso que ele era o De geração. escriba dos deuses, aquele que escrevia a sabedoria que ele recebeu universal. Aí. Legal. Então, eu vou ler um trecho, então, da lei que a gente vai conversar aqui hoje. Então, ela fala assim: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo compensa. É isso que diz. É, e aí, o que é que essa lei nos mostra, né? Por que a gente associou ao pêndulo? Na verdade, o próprio livro lá do Caibalion, ele associa ao pêndulo, né? Porque o pêndulo tem um movimento, né? Ele vai para um lado, e à medida que ele vai para um lado, ele volta para o outro lado, na mesma proporção, né? E aí eles falam que tudo, né, no universo, tudo, seja a nível físico, mas também a nível mental, espiritual, tudo tem um movimento, tudo tem essa oscilação, né, no ritmo. Então, por exemplo, o coração bate, tem a sístole e a diástole, ele contrai e Relaxa. dilata, né? A nossa fisiologia, ela é movimento, né? A gente respira. Então, o ar entra, o corpo expande, depois o ar sai. Então, tudo é movimento, tá tudo em movimento o tempo inteiro. O verão e o inverno, a chuva, o sol, o dia, a noite, tudo é, tem o ritmo, tem esse princípio. Por isso que fala que organiza o universo todo, seja na parte na nossa parte física mesmo, ou na parte do ambiente, do nosso mundo que a gente vive, o mundo físico, quanto na parte dos nossos pensamentos, que é o que a gente vai falar aqui bastante hoje, que é a parte dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, tudo oscila de um lado para o outro, né? Sempre numa mesma proporção, né? Essa, isso que essa questão da oscilação, ela acontece em tudo no universo de fato, né? Se você pega o Sol, por exemplo, tem épocas que o Sol se expande, se expande, se expande, depois ele contrai, contrai, contrai. As galáxias também têm os seus movimentos, né? O próprio universo, que é um dentro de vários multiversos, vamos assim dizer, né? Hoje a ciência já está se abrindo mais para essa ideia. Também ele está em constante expansão e acredita-se que uma hora ele vai se contrair novamente, voltando ao estado inicial. Por exemplo, a questão do buraco negro, que é outra questão universal, né? Acredita-se que o buraco negro é uma contraparte de um Sol, ou seja, o Sol ele emana energia, o buraco negro ele absorve energia, entende? Então, essa oscilação ela está presente em tudo que existe no universo. E nós trazemos essa sabedoria universal também para nós, para o nosso interior, para a nossa realidade, para a nossa vida, né? Interpretando e entendendo que existem ciclos externos, mas que esses ciclos externos nos influenciam internamente. Nós também temos ciclos, né? A mulher tem o seu ciclo menstrual bem definido, que é regulado pelas fases da lua, vamos assim dizer, né? Então, a mulher tem oscilações de humor, o homem também tem, mas isso não é percebido tantas vezes em nós, é mais percebido na mulher por conta da menstruação, que ela sabe que é um ciclo que E está... a oscilação hormonal. Isso, e daí vai oscilando a oscilação hormonal e tudo mais. Tudo isso, então, são ciclos na nossa vida, os nossos ciclos internos que estão acontecendo e influenciando em tudo sem que a gente perceba muitas vezes. A gente só percebe quando nós nos damos conta disso e começamos a observar essas questões na nossa vida. E é importante perceber, né?
porque eu acho que quando a gente tem a percepção de que ocorre essas oscilações, esse ritmo, a gente também consegue se controlar mais às vezes os pensamentos que vêm tendo uma tendência muito fora assim do normal, né? Tendo uma oscilação muito grande, então a gente consegue também às vezes controlar aquilo que está nas nossas mãos, né? Então, acho que daí também, quando a gente consegue controlar esse ritmo, vamos colocar um exemplo aqui, só para talvez para ficar mais claro. Por exemplo, assim, vou colocar da minha área, né? Uma pessoa que, por exemplo, faz uma dieta que é muito extremista, muito extremista. Então, tá o pêndulo, então ela tá puxando bem para um lado, tá indo lá para cima, assim, de um lado. E aí ela faz essa dieta, então ela tem que ter a consciência que esse pêndulo uma hora ele vai voltar, né? É o ritmo. Então ele vai e como ela tá puxando muito para cá, ele vai voltar na mesma proporção para o outro lado, né? E então, quando a gente tem essa consciência, a gente para de querer puxar tanto o pêndulo e deixa ele mais equilibrado. A gente trabalha em favor da natureza, né? E acho que quando a gente trabalha a favor da natureza, ela meio que patrocina esse nosso trabalho, esse nosso projeto. E daí entra a questão da sincronicidade do Jung, né? Porque se você está fazendo aquilo que é o ritmo do universo, ele também vai entrando no seu ritmo, né? Aí vai entrando até outras leis aí do Caibalion, né? Mas acho que quando a gente tende a não oscilar tanto no ritmo, o universo também vai nos ajudando, né? Essa é a ideia da cocriação, né, do co-criador do universo. Então, o universo ele tem ritmo e o sábio, por isso que se chama sabedoria, é aquele que sabe circular por meio desses ritmos, que não se abala com as oscilações, que entende que as oscilações acontecem e são naturais, né? Então, trazendo para a questão das dietas, igual você falou, questão da alimentação, da nutrição e etc. Até esses dias a gente conversava. Você tem, hoje não, acredito que não se pratique tanto isso, que se busque mais o equilíbrio, mas em um tempo, no fisiculturismo, né, existia uma prática em que existia um buck, né, que a pessoa se alimentava, comia um monte, exacerbava muito as calorias da dieta dela para ela ganhar bastante volume, bastante massa, né? E depois, mais próximo da competição, se fazia um cutting, que era uma diminuição no consumo, né? Jogava o pêndulo para o outro lado para a pessoa secar e daí sim ela se apresentar depois nos palcos. Então ela vivia sempre nessa oscilação e logo depois das competições, né? Então desenvolvia compulsão muitas vezes, tinha Até hoje. efeito rebote e etc. Isso dentro do mundo do fisiculturismo. Na nossa sociedade habitual, que nem todo mundo é atleta, né? Quase ninguém é atleta, vamos assim dizer, o que acontece? Quando uma pessoa ela ingressa num programa de emagrecimento, começa a buscar uma nutricionista para organizar melhor o cardápio dela, o que ela tem medo? Essa mudança geral de alimentação. Então a pessoa tem um padrão alimentar em que ela come determinados alimentos, come X calorias, né? E ela tem medo que a nutricionista vá puxar ela totalmente para o outro lado, mudar completamente a dieta dela, mudar completamente os cardápios dela, os hábitos alimentares dela, todos de uma vez, né? E muitas vezes acontece isso. A pessoa fala, não, você tem que comer tal coisa, tal coisa, tal coisa, que vai surtir efeito. E puxa a pessoa para o outro lado, né? Só que ela vem de anos desenvolvendo aquele hábito. O cérebro dela, a mente dela, o organismo dela, a fisiologia dela se adaptou, o metabolismo dela se adaptou a viver com aquele padrão alimentar, aquele padrão de rotina. Então, não se pode quebrar esse padrão e trazer para o outro lado. Por quê? Porque quando você traz demais para o outro lado, de uma vez, você vai gerar nela o quê? A tentativa de compensação. Uma hora, o pêndulo vai tentar voltar para o outro lado. Então, a pessoa vai desenvolver muitas vezes compulsão, a pessoa vai desenvolver muitas vezes repúdio de dieta, né? Ela vai fazer aquela dieta 1 mês, 2 meses, mas ela vai se sentir internamente que aquilo não faz parte dela, essa não é a minha realidade, essa não sou eu, né? E daí vai o pêndulo para o outro lado novamente, e o organismo, como passou por uma
fase de inanição, vamos assim dizer, teve que abrir mão daquela quantidade de energia que ele tinha disponível para ele. O que ele vai tentar fazer? Vai tentar se proteger daquilo de novo. Então, muitas vezes acontece o efeito rebote, né, na pessoa, em que ela absorve mais do que o habitual, né, para tentar compensar o que ela perdeu. Né? Eu não quero me aprofundar tanto na sua área, né? Quero deixar você falar mais, mas basicamente a ideia é essa. A ideia é que não se puxe o pêndulo nem demais para um lado nem para o outro, né? Não sei se você ia falar disso, se eu estou comendo a sua fala. Não, mas é complementando, na verdade. Mas é isso, porque quando eu pego alguém, eu não quero puxar muito para um lado mesmo. Eu quero entender onde a pessoa tá. E claro que ela vai oscilar, né? Ela vai ter que oscilar, vai ter que puxar para um lado um pouquinho, né? Ela vai ter que restringir um pouco, mas eu não restringi uma vez porque eu tenho esse conhecimento de que se eu restringir muito, ela vai depois para o outro lado ter uma queda muito grande, né? Então ela não vai conseguir aderir àquilo ali, e o próprio universo não vai contribuir para que ela consiga, o corpo dela não vai aceitar aquilo ali, né? E até a fisiologia do nosso organismo é assim, né? Então, a questão até da dopamina que a gente estava conversando esses dias, às vezes a gente está tão acostumado a viver com muita dopamina que se a gente tira muitos prazeres, a gente tem uma queda muito grande, entende? Então tem que ir aos poucos e reduzindo até achar o equilíbrio da dopamina ali, né? Mas não pode de uma vez tirar tudo, né? Tem que ir reduzindo aos poucos, diminuindo os alimentos altamente palatáveis que aumentam essa dopamina e diminuindo até chegar num equilíbrio, né? Para que ela consiga viver ali naquela oscilação equilibrada. Então, não dá para ir tirar tudo de uma vez, né? Essa questão é até interessante você falar, porque essa questão da dopamina, né, é isso que a gente visa principalmente nas questões comportamentais e mentais, né, no coaching, na PNL, né, na hipnose. Quando a pessoa ela vai ali para se livrar de algum vício, né? E hoje nós temos vícios em diversas áreas, alimentar, por exemplo, né? Sexo, bebida, cigarro, né? O tabaco, o álcool e etc. O que acontece então? Então, nosso corpo, o metabolismo, né? O nosso metabolismo, a gente está criando caos no nosso corpo, gastando energia, consumindo, bagunçando, vamos dizer assim, nosso metabolismo durante o dia, e durante a noite o organismo tenta recuperar a homeostasia, que é o equilíbrio. Então, nós criamos caos, o nosso organismo tenta equilibrar. Criamos caos, nosso organismo... Isso, tenta compensar, exatamente. Nós temos mecanismos de recompensa dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, né, que trabalham para que nós tenhamos objetivos, para que nós tenhamos prazer na vida. Então, nós estamos constantemente em busca de prazer, a gente conquista esse prazer, tem um relaxamento, busca o prazer, conquista esse prazer, tem um relaxamento, busca esse prazer, né? Isso é uma coisa natural, faz parte do nosso cérebro instintivo, faz parte do nosso cérebro emocional, faz parte da nossa psique. Isso aí. O que acontece com o vício, por exemplo, o tabaco, a bebida alcoólica, né? O exagero alimentar, por exemplo, o que acontece é o seguinte, quando a gente absorve esse componente que estão... Fala assim, Thiago, obrigado, viu? Quando a gente absorve esse componente que está causando, que vai causar esse bem-estar em nós, quando eu absorvo, por exemplo, a nicotina, o álcool, o excesso de açúcar e de gordura na minha alimentação, né? E isso você sabe melhor do que eu, esse estímulo, ele vai para uma área do meu cérebro que chama área tegmental ventral, né, que fica bem no meu tronco cerebral, né, que é o meu cérebro instintivo, é a sede dos meus instintos de sobrevivência. Ô, Vânia, e daí essa absorção desse elemento, ele provoca uma hiperestimulação nessa área. Então, um componente, um neurônio, um neurotransmissor que chama dopamina, né, que é algo que me estimula para a ação, né, a dopamina que me estimula para a ação, ela sai dessa área tegmental ventral e vai para o núcleo accumbens, que é a área que me faz agir. Então, ela vai em busca dessa sensação prazerosa. Então, opa, peraí, eu estou
tendo uma alimentação equilibrada, por exemplo, né? Tenho uma vida equilibrada. Então, eu tenho uma rotina alimentar adequada, eu tenho uma prática de exercícios físicos que me liberam endorfinas, por exemplo, adequada, eu tenho uma boa relação com a minha esposa, com o esposo adequada, né? Então, eu estou o tempo inteiro encontrando o prazer, mas não de uma forma exagerada, não de uma forma exorbitante. Oscilando um pouco. Isso, oscilando pouco, sempre me mantendo meio que no meio ali, no equilíbrio, né? Não exagerando muito, né? Mas tendo sempre, respeitando esse ciclo do meu corpo. Agora, eu vou lá e consumo cigarro, eu bebo uma bebida alcoólica, eu consumo um alimento com alto teor de açúcar, alto teor de glutamato, alto teor de gordura, por exemplo. O que vai acontecer? Vai estimular muito essa minha área tegmental ventral, vai liberar muita dopamina no núcleo accumbens, e isso vai me fazer buscar ainda mais esse alimento, esse exagero, entende? Então, eu vou fugir, eu vou sair do meu habitual, eu vou sair do meu equilíbrio, o meu pêndulo vai me puxar lá para o outro lado, né? Vai me puxar para o lado, opa, muito prazer, muito prazer, muito prazer, né? Quando essa sensação ela cessa, quando eu termino de consumir isso aí, né, a tendência é o quê? É me causar o oposto disso. Então, o meu corpo começa a entrar em decadência, começa a entrar em abstinência daquele excesso de dopamina. Tem até o... Qual o tema o pessoal está perguntando? Hoje o tema é Pêndulo sobre... e as recompensas. O equilíbrio. O É o equilíbrio. equilíbrio na alimentação, na dieta, treino, na vida. Exatamente. Para aplicar em tudo. Um conceito para ser aplicado em todas essas áreas. César. Até o professor Hélio Couto, né, ele fala ele relata alguns estudos em que um macaco, ele tinha a sua área cerebral monitorada, né, essa área de recompensa monitorada, e deram para ele um botãozinho que, se ele apertasse aquele botão, ele sentia um enorme prazer, né? Daí essa recaptação dessa dopamina ela acontecia, então existe um processo de liberação de dopamina, depois existe uma recaptação dessa dopamina, né? E esse período de recaptação é o período em que o corpo vai voltar ao equilíbrio. Então não acontece esse exagero tanto. Quando tem essa hiperestimulação de dopamina, existe muito mais dopamina disponível na minha fenda sináptica para o meu cérebro absorver. Então, o meu cérebro vai ficando cada vez mais exigente, cada vez mais resistente aos pequenos prazeres da vida e cada vez mais buscando os grandes prazeres, essas grandes sensações, essas descargas enormes de dopamina. Então, esse estudo do professor Hélio Couto, ele diz que o macaco ele aprende a apertar e ele sente o prazer. Depois ele relaxa um pouco, aí aperta de novo, sente o prazer, relaxa um pouco. E ele descobre, né, que esse aperto dessa sensação de prazer vai ficando cada vez mais curto. Então ele vai tendo cada vez menos prazer, aquela sensação, precisando de cada vez mais descarga, né? E o intervalo vai ficando cada vez mais curto. Ou seja, ele até quer puxar o pêndulo cada vez mais para um lado, né? E a hora que o pêndulo solta, ele volta de uma vez. Aí fica assim, né? Para tentar se equilibrar. Por isso que é interessante a gente entender esse mecanismo. Isso é sabedoria de vida, para que a gente observe a nossa vida como um todo. Entende? Em tudo que a gente faz. Igual eu sempre comento contigo sobre a dieta, né? Então, não precisa restringir totalmente, né? Na minha concepção, enquanto funcionamento mental, né? Você pode falar melhor enquanto funcionamento de dieta, metabólica, etc., né? Que não é a área que eu entendo, mas enquanto funcionamento mental, é isso que eu quero trazer. Até nos treinos também, né? A questão do treino, você trazer o treino para muito, 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 muito intenso, e depois ou você sofre uma lesão, ou você exagera demais e não consegue mais manter aquele ritmo e entra em overtraining, né? Isso é muito comum para você buscar sempre uma evolução mais gradativa, não um microciclo, projeto verão, e sempre um projeto ano, projeto vida, sei lá. Pode continuar aí, que senão eu falo muito. Aí, assim, eu vou trazer até uma coisa minha, né? Que você foi falando esse negócio do pêndulo e indo muito rápido, né? E a questão da minha compulsão alimentar, né? Então, a minha, eu acho que
é o mecanismo da compulsão, assim, que a pessoa tem um gatilho, que às vezes às vezes não, né? Esse gatilho é sempre algo que baixa muito a dopamina da pessoa, né? Então, para cada um, às vezes é brigar com alguém, às vezes é procrastinar, não sei, cada um tem um gatilho que eu acho que baixa muito a dopamina da pessoa. Então, baixa tanto que ela busca a comida de forma compulsiva. Então, eu, né, vou me colocar aqui, né, na primeira pessoa. Então, o meu gatilho, às vezes, era um que me baixava, né, até hoje, mas eu acho que eu tô aprendendo a lidar melhor, mas baixa muito a minha dopamina, e aí eu quero subir muito ela, e aí eu busco a comida de uma forma muito exagerada e tenho compulsão alimentar. E aí depois o meu corpo, depois que passa isso, depois cai de novo. Eu fico tão mal quanto eu estava antes, assim. Então o pêndulo ele vai e volta. Então você tem que ter um controle, né? Por exemplo, às vezes você está muito mal, deu um gatilho, você tem que tentar ir aos poucos, não buscar um prazer compulsivo, ali, uma compulsão alimentar, uma coisa para compensar isso aí. Para você conseguir equilibrar, para você entrar na natureza do seu corpo, você tem que resistir um pouco às vontades de ter a compulsão, você tem que ir se controlando para o pêndulo ir aos poucos, parando de ir para um extremo, de um extremo para o outro. Então, eu acho que a solução para não ficar nessa vai de um lado para o outro tão forte é ter essa resistência, se segurar um pouco mais, se controlar, pensar um pouco mais, né? Então, até na área, às vezes, dos comportamentos, assim, uma pessoa, às vezes, que está entrando numa tristeza muito profunda, se ela tem essa consciência, aliás, uma alegria, né? Uma euforia muito grande, a pessoa está numa euforia, ela tem que calma, né? Vai com calma, não precisa ficar tão eufórico, porque sempre você vai oscilar depois para um sentimento tão forte quanto é essa euforia, né? De um lado oposto daí. Então, na questão da compulsão, eu pensei, na hora que você falou do macaco, ficava toda hora buscando, né? Então, acho que também na hora da compulsão também. A gente vai de um extremo, a gente tá com a dopamina baixa, daí busca a compulsão lá, busca o alimento, ou seja lá o que for que a pessoa é viciada, e tem lá a compulsão, depois fica mal de novo, depois vai, volta, fica sempre nisso. E ter essa Então, consciência ajuda. para entender também isso um pouco mais, nós precisamos entender também qual que é a nossa função aqui nessa existência, né? Então, a nossa função aqui dentro desse veículo corporal é o quê? É aprender a lidar com esses humores. Nós somos os gerentes de todas essas interações que acontecem em nós. Então, nós temos interações metabólicas, nós temos interações energéticas, nós temos o externo influenciando na nossa vida, e nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Isso é a raiz da inteligência emocional, isso é a raiz da psicologia positiva. Um yogi, por exemplo, que é alguém que já está transcendido, que tem a mente evoluída, né? O que ele fala? Ele fala que a gente tem que estar o tempo todo no agora. O que é estar o tempo todo no agora? Agradecendo por cada coisa que aconteça. O que causa ansiedade hoje na maioria de nós? É o pensamento no futuro e no passado, né? Construir o futuro baseado no passado, ou buscar... A depressão é no passado, né? E a ansiedade é no futuro. Então, mas pensar demais em excesso no futuro, né? Querer ter o controle de tudo, não acompanhar esse ritmo, não entender que é o agora que vale, na verdade. O futuro não existe. Aí não dá serenidade, né? É só uma criação mental. Então, essa é a ideia dos mestres de yoga. Então, nós estamos aqui para aprender a lidar com essas influências. Existe um médico alemão que chama Wilhelm Reich, né, que ele fala dessa questão energética. Então, nós temos duas energias em nós. Nós temos a energia de expansão, né? Essa energia de vida, que Freud chamou de pulsão de vida, e nós temos energia de contração, que ele chama de energia negativa, né? Que Freud chamou de pulsão de morte. Então, nós temos uma energia que puxa a nossa vida para dentro, e tem uma energia que nos impulsiona para fora.
E o equilíbrio dessas duas forças é muito importante. Até o que Jung visava com a individuação era equilibrar o nosso inconsciente e a nossa vida em vigília, conectar o nosso ego e o nosso self, o nosso interior mais profundo, né, livre das nossas sombras, e o nosso exterior. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se nós temos um problema emocional, por exemplo, né, isso vai trazer essa energia para dentro, isso vai consumir essa energia de forma interna, né, e vai promover um desequilíbrio no nas nossas emoções. Esse desequilíbrio, nosso corpo vai perceber isso como uma ameaça e ele vai tentar buscar o oposto, né? Se eu estou sentindo uma tristeza muito grande, se eu estou sentindo uma dor muito grande, que a origem da compulsão alimentar não é alimentar, ela é um fator emocional, é alguma coisa que aconteceu no dia, né, que está estimulando a pessoa a buscar essa compensação, né? E ela, a fonte que ela encontra disso é a alimentação, muitas vezes. Então, ela está sentindo essa dor, esse buraco, esse vazio emocional interno, o corpo vai tentar compensar isso e vai estimular ela a buscar dopamina, a buscar prazer, a buscar né, através das fontes que ele conhece, esse prazer de forma mais imediata. E a alimentação, a comida, né, é essa grande fonte, o açúcar, né, a gordura. Quando eu não tenho consciência disso, né, eu ajo de forma natural, como se isso fosse normal, né, eu estou buscando esse alimento de uma forma normal, porque é meu funcionamento. É Agora, uma quando eu recompensa. eu sou recompensa, eu tenho um prazer imediato. O problema é o depois, né? O sentimento de culpa, de falta A pessoa de. não vira uma roda, né? A pessoa não sai Isso, disso se ela tá, não. tá o tempo inteiro à mercê das marés da vida, tá oscilando o tempo É, inteiro. Né? Quando eu vejo isso, daí eu falo, assuma o controle, que é a minha frase, né? Então, eu tento me manter no meio, né? É claro que ninguém vai parar o fluxo do universo, essa energia é universal, né? Mas eu vou um pouquinho para cá, mas eu percebo que daqui a pouco eu vou ser jogado para lá. E eu tento, dentro dessa possibilidade de controle que eu tenho, né? E me adaptando. Na alimentação, você pode me dizer melhor, né? Mas se tem algum alimento que eu gosto muito e esse alimento ele tem um poder calórico alto, ele me tira desse rumo do emagrecimento, né? Tem como eu encaixar esse alimento dentro de uma dieta de forma saudável, sem que eu saia muito do planejado? Como que é isso? dá pra encaixar. E assim, ó, é importante falar, porque eu acho que também é muito individual essa questão da oscilação, né? Então, por exemplo, às vezes o que pra mim, eu, Denise, que sigo dieta há muito tempo e tudo mais, então pra mim o oscilar assim, né, um pouquinho, pra mim é tipo assim, sair com. Não, não é comer doce todo dia, não é às vezes o que é para outra pessoa, por exemplo. Sei lá, uma pessoa que está muito acostumada a comer fast food, tomar refrigerante todo dia, se ela comer igual a mim, igual eu como hoje, para ela é uma oscilação muito grande, né? Então, para essa pessoa, ela tem que, tipo assim, 3 vezes na semana, agora eu vou comer. Então, isso é o oscilar pouco dela, e para mim, o oscilar pouco é outra coisa. Então, isso também é muito individual. Não é que todo mundo vai ter que, sei lá, sei lá, para mim, por exemplo, eu não sinto necessidade de comer lanche 4 vezes na semana, mas tem algumas pessoas que sim. Então é individual também, né? Essa oscilação do pêndulo em relação à alimentação, essa questão do equilíbrio. Às vezes o que é o equilíbrio para mim não é o de outra pessoa, e o que é de outra pessoa não é o meu. Então é importante identificar, né? Eu, como profissional, tento identificar aquilo que você mesmo falou, onde a pessoa está, o que ela está fazendo agora, nesse momento. Agora ela está comendo lanche 4 vezes na semana. Então tá bom. Então eu não vou tirar todos os lanches da semana dela, porque isso seria ir muito para um extremo também. Então eu falo para ela, ó, vamos tentar então fazer uma refeição livre na semana, e você come esse seu lanche. Então eu não tiro de uma vez, mas eu também não deixo ela lá parada. Então, eu tento ir aos pouquinhos fazendo ela ir oscilando até chegar no ponto que eu quero, que é o que vai entrar num fluxo do universo mesmo, que é o que
corpo dela responde melhor. E Então, dentro, aham. e dentro desse processo, né, você visa e vai desenvolvendo aos poucos o autocontrole da pessoa, né? Ela vai Sim, descobrindo o poder pessoal, né? Ela vai desenvolvendo esse assumo controle dela, né? Então ela parte de um princípio de que ela não tem controle de nada e ela vai desenvolvendo aos poucos. Como eu digo, os fins são muito próximos, né? Uma pessoa que te procura para emagrecer, por exemplo, os fins, o emagrecimento, o estado de emagrecimento é muito próximo de uma pessoa para outra. O que vai diferenciar é o caminho que vai percorrer, qual a velocidade que isso vai acontecer, se a pessoa vai correr, se a pessoa vai andar até chegar nesse final, né? E o seu objetivo, creio eu, é coordenar essa pessoa, é orientar ela, mentorear ela durante esse processo todo, auxiliar ela a se manter sempre mais próxima do meio, sem se perder nesse no caminho, meio né? dela, né? É. Isso, no próprio meio dela. E existe só uma coisa na nossa vida que nos faz assim mudar drasticamente, né? Que é um impacto emocional muito profundo, algo que vem e causa um imprint, dá uma carimbada mesmo nas nossas emoções, no nosso cérebro, na nossa alma, por exemplo. Né? E daí não dá para assim, muitas vezes ter essa paciência, trazer esse pêndulo muito para o meio. Às vezes a gente tem que dar uma puxada nele mais para o lado, que é por causa de uma doença, por exemplo, uma pessoa que teve um padrão de alimentar, uma rotina de vida, uns comportamentos ruins ao longo de toda a vida, e o médico, ele vai fazer o exame médico, mas ele fala, se você não mudar esses hábitos, você vai morrer por conta desses agravos que a sua rotina está te provocando. Então, às vezes, a pessoa, né, ela consegue ter uma mudança mais drástica, mais rápida. Por quê? Porque dentro da mente dela, dentro do sistema de recompensa dela, ela coloca em xeque o que é mais valioso para mim, mais vantajoso, mais prazeroso. É mudar aquilo que me dá prazer ou morrer? Né? Então, se eu vou morrer por conta dessa não mudança, né? Então isso vai pesar mais emocionalmente em mim. Então, logo, eu vou conseguir lidar melhor com essa situação de trazer a minha rotina de uma forma mais brusca, né? De uma forma mais intensa para o outro lado, para o pêndulo. Consegue aderir melhor, né? Comportamento mais rápido nesses Uhum. casos. E daí, o Júnior fala da Ellie Couto e eu falo da Lucelena. E daí, partindo daí para outra parte, assim, que não da alimentação, mas a Lucelena até fala assim, quando vocês veem um casal, às vezes, com amor muito louco, um amor, nossa, e vai, se declara, e não sei o quê, e não sei o quê, isso é um extremo. Você pode ter certeza que depois eles vão para outro extremo. Ou vão se estapear, vão brigar, vão terminar, vão, não sei, as brigas vão ser mais constantes. Então a gente tem que buscar o controle em tudo, né? Na questão alimentar, nessa questão sentimental também, de lidar com outra pessoa, né? Então ela fala, ó, os casais que duram muito tempo, você observa, eles são serenos um com o outro, eles não têm aquela paixão louca, é paixão, né? Não é um amor, mas uma paixão muito louca, não é aquela coisa que oscila muito, né? Então, em todas as áreas, né? Também essa lei vai se aplicando A nessa área vida, de. a vida de casal essa aí é igual a música Entre Tapas e Beijos, né? Tem muita gente que é assim, né? Então é gostoso porque eu brigo, daí depois a gente se reconcilia e Tem música romantizando isso. o sexo da reconciliação é muito gostoso. Claro, isso é uma descarga emocional bem grande. Está numa abstinência, vamos dizer assim, de paixão, tra transferindo essa energia para dentro, criando esse buraco, esse vazio interno, de repente você está de bem com a pessoa de novo, então você tem uma descarga emocional para fora muito grande novamente. O que acontece na paixão, a paixão é semelhante a uma doença mental, né? Por que é semelhante a uma doença mental? Porque a fase da paixão é uma fase que ativa principalmente os nossos instintos de autopreservação e de preservação da espécie.
Então, existe uma descarga, uma preparação corporal, uma preparação hormonal, uma preparação de neurotransmissores muito grande para que aconteça a cópula, para que aconteça a reprodução da espécie, né? Para que as pessoas continuem, perpetuem a espécie. Então, todo o nosso cérebro e o nosso corpo é preparado para isso. E quando a gente está apaixonado, a gente está o tempo todo sendo estimulado para que ocorra essa conexão. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, ela possui filtros, né? Os filtros da deleção, da generalização, né? E da exclusão. E esses filtros, eles se fecham ainda mais na fase da paixão, ou seja, a gente começa a enxergar no outro só os pontos positivos, porque a nossa preservação da espécie tem um objetivo que é perpetuar aquela espécie. Então, os nossos filtros se fecham, a gente começa a projetar no outro muito da questão arquetípica, então eu começo a ver no outro aquele ideal de casal que eu sempre carreguei dentro de mim desde a infância, né? Então eu não percebo os defeitos do outro, não percebo as divergências, né? Se a pessoa mora, sei lá, no outro lado do país, eu dou um jeito, eu pego um avião e vou lá ver essa pessoa, né? Eu faço tudo, faço declaração e várias coisas para essa pessoa, e depois de um tempo que vai cessando essa descarga emocional, essa descarga de neurotransmissores, essa descarga metabólica em nós, vai baixando isso aí, eu começo a enxergar mais a pessoa como ela é. E daí eu começo a falar assim, essa pessoa mudou. Eu não foi por essa pessoa que eu me apaixonei. E de fato, muitas vezes não foi. Foi pela criação mental que você fez dela, foi pela projeção que você estava atribuindo nela, mas que esse tesão, que esse desejo inicial não te deixava enxergar, porque você só pensava em fazer dar certo aquele relacionamento, né? Aquela de estar junto, de ter relações, de ter beijo, de ter contato, né? E depois que você percebe que a vida não é só isso, né? Isso é só uma parte da vida, que a vida em casal envolve vários outros fatores de convivência, de comportamento, que as coisas acontecem, que às vezes, né, acontece um problema ou outro, tem divergências, você precisa resolver essas divergências, que na fase da paixão é tudo ou nada, ou é um ou é zero, né, como se fosse um código binário, então é tudo extremo, hora eu tô com raiva, e porque falando de tal não tá ligando para mim, é jogo de ciúme, é jogo de não sei o que, é jogo de conquista, né, O tempo inteiro. vou fazer ciúme pro fulano de tal, não vou ligar hoje, se eu ligar agora, se eu mandar mensagem, a pessoa vai ficar mal acostumada. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio também dentro de nós. Isso é uma coisa que eu trabalho muito dentro da terapia com as pessoas, é esse equilíbrio, né? Esse 50%, até dentro da constelação familiar, né, tem a lei do equilíbrio, que são as três leis, as três ordens, as três leis do amor, né? Tem o princípio da hierarquia, o princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio é justamente isso. Se você se doar 70%, 80%, a outra pessoa vai se doar 20%, não vai ter espaço para ela expandir, para ela crescer, para ela se doar. Então, é sempre buscando esse equilíbrio, 50% dos dois ali nesse processo. Então, dentro do relacionamento também é mais ou menos isso aí. Por isso que os casais que oscilam menos têm mais probabilidade de prolongarem mais o relacionamento, a relação. Porque o amor é essa coisa mais calma mesmo, Sereno. não tem essa intensidade. A intensidade é uma descarga de paixão. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem paixão com amor. Paixão é uma emoção, é um estado. O amor é um sentimento, é o sentimento mais forte, mais sublime que nós temos. O amor é universal, é cósmico, né? Vem de Deus para nós e a gente incorpora isso. O amor é igual a carta, acho que de São Paulo, lá que diz que o amor tudo supera, que o amor é tranquilo, que o amor é sereno, né? Que o amor perdoa. Isso é realmente o amor. Ele é uma coisa mais equilibrada, como deve ser, né? E a paixão é uma coisa mais intensa, mais impactante, mais que puxa mais o pêndulo de um lado para o outro. Entra num ritmo mais constante.
E daí, assim, claro que a gente está falando da lei do ritmo, mas, assim, acaba, acaba tudo se misturando, né, com as outras. Por exemplo, a lei do ritmo é ter essa consciência de que uma coisa vai para um lado e a outra volta na mesma proporção, né? Tudo tem um fluxo e um refluxo. E aí, tem a neutralização também, né? Você consegue neutralizar. Eu acho que quando você tem a consciência do ritmo, você consegue ir neutralizando, né, essas oscilações aí. A vibração também, a lei da vibração, da polaridade, tudo entra dentro da lei do ritmo, né? Isso dentro de um princípio emocional, de uma inteligência emocional, por exemplo, né? Quando eu me deprimo, quando eu fico em estado depressivo muitas vezes, com uma tristeza muito grande, né? Quando eu tenho pensamentos que me puxam me empurram para baixo, né? Acontece dentro da minha mente aquilo que o Dr. Augusto Cury chama de abertura de janelas killer, né? Aquilo que o Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, chama de sequestro emocional. Então, eu vou descendo basicamente uma escada emocional, em que eu vou Verdade. alimentando mais, vou dando mais alimento, mais alimento, mais alimento para aqueles pensamentos ruins, para aqueles pensamentos sabotadores, vou me colocando mais nesse estado emocional, vou aumentando e alimentando essas vibrações emocionais internas, né, até que se instala na minha psique esse estado emocional negativo, esse estado depressivo, né, esse estado ansioso que me puxa para baixo. E quando eu estou nesse estado de sequestro emocional, aí eu me entrego para isso, porque eu não tenho forças racionais para sair disso. Quando eu percebo, eu faço trabalhos de autopercepção, de autoobservação, de autoconsciência, né, de inteligência emocional, eu percebo como acontece esse processo, quais são as posturas corporais que eu adoto, quais são os comportamentos que eu tenho para me colocar naquele estado, quais são os pensamentos que eu recebo, que eu deixo que permaneçam na minha mente para me colocar naquele estado. Quando eu tenho essa autopercepção, essa autoconsciência, eu percebo que em determinado momento acontece tal coisa e o meu corpo começa a querer ir para aquela direção. A minha mente começa a me projetar para esse sequestro emocional, para essa inundação Uhum. emocional. Quando eu percebo isso, eu freio esse pêndulo, eu seguro o pêndulo, não deixo o pêndulo ir muito para o lado. Se eu estou nessa condição, o que eu posso fazer para me trazer para o outro lado, para não me deixar ir muito para aquele lado? Talvez eu ainda continue triste. Tem coisas na vida que nos deixam tristes mesmo, naturalmente, mas tem coisas que são criações minhas, entende? Tem coisas que são ilusões da minha mente, que eu mesmo estou criando aquele estado depressivo. Então, se eu percebo que eu estou indo demais, descendo demais essas escadas, Sendo acessando sequestrada mesmo. isso, sendo sequestrado pelas minhas próprias emoções negativas, pelas minhas sombras, eu puxo um pouquinho esse pêndulo para cá e eu tento me colocar em situações, eu me coloco em situações que vão promover completamente o oposto, vão me tirar dessa rota aí, vou quebrar esse hábito, né? Porque muitas vezes esse estado é um hábito que eu tenho, eu vou quebrar esse ciclo desse hábito. Então, se eu deito na cama e fico na posição fetal, né? Lembrando a posição no útero da minha mãe, para alimentar um pouco mais ainda esse estado de depressão, eu saio da cama, eu falo, não vou deitar, eu não vou me colocar aqui. Começo a pensar coisas negativas, eu falo, quais são as coisas pelas quais eu posso ser grato hoje? Né? Começo a pensar Mudar, né, mesmo. Não se isso, entregar. começo a pensar que ninguém se importa comigo, que eu não tenho amigos, que as pessoas não gostam de mim, então vou procurar um ambiente em que eu posso me doar para aquelas pessoas, vou num asilo, conversar com os idosos que estão ali e passaram várias e várias vezes coisas na vida e não tem com quem conversar, e naquele momento eu vou me doar para esses idosos, vou na rua, vou me doar para alguém, seja um alimento que eu posso dar para essa pessoa que está passando necessidade, seja uma conversa, seja um ombro amigo que eu posso dar para essa pessoa, um ouvido amigo que seja capaz de ouvir esses problemas. Vários estudos de depressão mostram que essa conexão entre os seres humanos, quando eu tenho uma conexão com outro ser humano, e me coloco na condição de doador, né? Eu estou ali para servir, de servidor, muito mais dopamina
é liberado, dopamina não, ocitocina é liberado na minha corrente sanguínea, e dopamina também que vai me estimular a ação, e a ocitocina é o neurotransmissor mais poderoso, é chamado de neurotransmissor do amor, né? Essa sim também causa uma extrema sensação de bem-estar, né, no nosso organismo. Então é isso, é esse trabalho interno que nos faz É. equilibrar esse pêndulo. Até isso aí que você falou, eu lembrei que Entre eu e o próprios. Júnior, é, a gente assistiu o filme do Gandhi, muito bom, recomendo muito. E daí eu lembrei do trecho lá que a gente até conversou essa semana, né, que mataram o filho de um cara, e aí ele Isso. foi. É, teve aquela guerra, E né, que acho que encaixa bem nisso que você está falando aí, uhum, mas se quiser teve, contar. teve uma guerra de separação, né? Então o Gandhi ele lutou para unir a Índia. A Índia tinha os muçulmanos e tinha os hindus, né? Que eram várias religiões da Índia. E a Índia pertencia à Inglaterra. Então a luta do Gandhi, a luta que eu digo é a luta silenciosa, a luta através do amor, né? A luta Da não através violência. da não violência, da passividade, né? Era para que a Índia pertencesse a si mesma, para que ela se libertasse da Inglaterra. Mas dentro da Índia existia essa iniciativa de separação entre os hindus e os muçulmanos. Então Gandhi lutou muito para que Travou? Ué, deixa eu ver. Será que caiu a internet? Esperar um pouquinho, deixa eu ver. Falta 7 minutos. Acho que vai ser o tempo só dele finalizar isso aí. Vou convidar de novo. Entra de novo, que daí eu convido. Aí. Foi. Ele vai concluir essa história aí. Acho que daí deu tempo. aí voltou. Foi. Hum. Então eu estava contando. Daí o Gandhi lutava muito para que isso não acontecesse, né? Para que essa separação não acontecesse. E no meio dessa separação entre a Índia e a Inglaterra, em que o último vice-rei ia sair lá da Índia, né? Então os muçulmanos e os hindus começaram a se movimentar uns contra os outros para formar estados independentes. Hoje nós temos o Paquistão e a Índia separados, que fazem parte disso. O Paquistão foi formado pelos muçulmanos e a Índia por esses hindus remanescentes. As famílias tiveram que se separar e fazer todo um trâmite demográfico lá dentro da Índia para que isso acontecesse. Mas dentro dessas guerras internas que tinham, né? Então um muçulmano teve o filho morto por um hindu durante essa guerra. E ele foi no Gandhi lá, porque o Gandhi era chamado de Papu, né? O pai de E ele todos. tava com muita raiva, né? E ele foi com muita Muito raiva ódio. no Gandhi. Exatamente. E o Gandhi falou para ele: sabe o que você vai fazer então? Você vai adotar uma criança e você vai garantir que essa criança seja hindu. Você vai dar para ela todo o amor, todo o carinho que você daria para o seu filho que mataram e vai garantir que ela seja o oposto do que você está pretendendo aqui dentro dessa guerra. Entende? Então Ele achou que o Gandhi ia alimentar ainda mais esse ódio dele, talvez, né? exatamente. Que nem você falou, a pessoa tá muito triste, ela fica na posição fetal, ela fica mais triste. Então, tipo assim, ele tava com muita raiva, ele achou que no Gandhi ele ia achar alguém que fomentasse essa raiva, talvez ainda mais. E o Gandhi vem com essa lição, assim, de não é isso, não vou alimentar a sua raiva. Na verdade, você vai ter que ir pro outro lado, né? E Tem, aí, tem, tem até uma série que chama Messia no Netflix, eu até aconselho todo mundo a assistir, que conta a história, basicamente, de Jesus, como seria se Jesus vivesse hoje, né? Não sei se é efetivamente Jesus, mas é alguém representando o Messias ali, né? E nessa série, Jesus ele quebra muito isso, porque Jesus era um grande terapeuta, vamos assim dizer, ele falava a verdade, tanto que ele diz que ele não veio para que continuassem os padrões da Terra, ele veio para que esses padrões se modificassem mesmo, né? Então
ele causou esse impacto todo que ele causou justamente por isso. Quando a gente recebe alguém no consultório e a pessoa vai com dores, com tristezas emocionais, com muitas dores emocionais, com traumas que ela viveu, né, com rancores, com mágoas que ela tem, e ela vai no consultório. Então, quando ela começa a desabafar, ela quer que o terapeuta ele valide aquelas crenças dele. Exatamente. E esse é um processo que nós temos que cuidar muito enquanto terapeutas, porque se você deixar levar pela empatia que você sente pela pessoa, pela compaixão, daqui a pouco são duas pessoas reclamando, você está ajudando ela a meter o pau no outro lado, lá na pessoa que causou, ou que na consciência dela causou aquele mal que ela tá passando. Né? Mas aquilo não vai ajudar ela a resolver aquele problema, aquilo não vai ajudar ela a eliminar aquela mágoa, porque aquela mágoa não está na pessoa, está dentro dela, está na projeção que ela faz em relação àquela pessoa lá. E olha lá, o homem mais inteligente da história. É de um matemático esse, não é? Se eu não me engano. Se eu não me engano, eu acho que eu assisti, e é muito bom esse filme. Eu acredito que não sei se é. Se for um matemático indiano, se for, você me corrige. Se não for. Acho que não. Não é não, né? É muito bom também. Mas é um bom filme aí pra gente assistir amanhã. O homem mais inteligente da história. Que legal. E daí, essa pessoa que vai no consultório, ela vai justamente para que a gente valide essa crença dela. E você chega e fala, não, é você que é a causadora desses problemas. E você começa a explicar. Então, você confronta com essa pessoa de início, isso dói, isso machuca. A pessoa às vezes fica até com raiva. Existe um processo que chama transferência e contra-transferência no consultório. Até, Augusto Cury. Coitado de nós. E o... Não, ele tá falando que o Augusto Cury, acho que é do filme lá, O Homem Mais Inteligente da História. Acho que é isso. Um livro, será? Acho que é o livro, é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, lembrei. E daí, no consultório, existe esse confronto. E daí que você coloca a pessoa em xeque. É a mesma coisa uma pessoa que vai buscar uma dieta, por exemplo, com você, né? E ela chega lá achando que você vai resolver todos... Vai dar uma coisa radical. Ai, tá acabando. E resolver todos os problemas dela, né? A Denise vai resolver meus problemas agora. É um livro do Augusto Cury. É mesmo. Eu vou... Já vi, já. Tá acabando. Falta 18 segundos. Tá bom. Então tá. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigada e... Valeu. Até a parte 2, gente. Tchau, tchau. Lembre sempre, assuma o controle.